dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a equipe, né, a comissão organizadora do evento, porque eu fiquei muito emocionada com o convite, para poder passar, né, como é que foi a minha visão como mãe, principalmente. Bom, como pediatra, eu estava acostumada a dar os mais diversos diagnósticos para os pais. Mas quando troquei de papel e recebi um, eu vi como é difícil. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? Minha filha é nível 5 do GMFCS e junto com o diagnóstico de paralisia cerebral, eu também recebi outros, né? Disfagia, microcefalia, epilepsia, tetraparesia espástica. E eu vou contar um pouquinho para vocês como é que estar do lado de cá. Primeiro, na verdade eu tenho um papel difícil aqui, porque eu não vim aqui só como médica. Eu vim representar um pouquinho de cada mãe atípica que eu já conheci até hoje. E eu achava que por ser pediatra, eu ia conseguir lidar mais fácil com tudo isso, né? Só que a gente não aprende isso na faculdade nem na residência. E depois de tudo que eu já aprendi com essas mães, eu vejo o quanto eu dou valor a tudo que os pais falam. E eu sou uma médica mais paciente. Porque ninguém melhor do que os pais para conhecer os seus filhos. Essa é minha filha, Cecília. Ela atualmente tem 1 ano e 7 meses. Minha gravidez foi de baixo risco, tranquila. Por isso eu optei por fazer um parto normal. Foi parto a termo, mas a Cecília sofreu uma asfixia no parto. Vou contar um pouquinho só da nossa história bem breve. Ela ficou 66 dias internada na maternidade. A primeira semana de vida ela ficou em ventilação mecânica. E depois que as crises convulsivas foram controladas, o restante da internação foi basicamente para treinamento de sucção. Só que ela não conseguiu sugar adequadamente. Então, por isso, a gente fez a gastrostomia nessa mesma internação, para a gente poder ir para casa com segurança. Eu sempre sonhei em ser mãe. Logo que eu descobri que eu estava grávida, a primeira coisa que eu já comecei a pensar foi no futuro da minha filha até a idade adulta. Eu pensava até nos netos. Por isso foi bem difícil assim, aceitar que algo seria diferente. Eu não sei se vocês conhecem as fases do luto, mas eu acho que elas se encaixam direitinho nas fases que a gente passa ao receber um diagnóstico de paralisia cerebral. Porque a gente vive o luto do filho desejado e tão sonhado. Eu vou falar um pouquinho para vocês dessas fases, né, do luto e do diagnóstico. Mas eu queria falar que essas fases não são estáticas, elas não acontecem de uma forma linear. Elas acabam se misturando um pouco. A primeira fase que eu passei, na verdade, né, que muitas pessoas passam, é a negação. A minha negação durou muito tempo. Eu acho que por ser médica, eu já comecei a notar as alterações neurológicas da Cecília, mesmo antes dos médicos me falarem para mim. Eu já sabia que não tinha sido algo leve. Só que a negação da minha família foi bem grande. E durou bastante tempo. Eu lembro que eles viravam para mim e falavam: calma, Débora, você não precisa ficar preocupada. Ela mexe as perninhas e os bracinhos. Ela vai andar, vai fazer tudo. O termo paralisia cerebral assusta muito. A primeira coisa que vem na mente, principalmente dos leigos, né, é uma criança totalmente dependente, que não interage e que não tem chance de evoluir. Muitos médicos, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que eles demoram muito para começar a usar o termo paralisia cerebral. Acho que por todo o preconceito que tem por trás disso, né? Eles acabam usando mais encefalopatia crônica não progressiva. Mas os pais leigos acabam não entendendo muito a real situação quando usam esse termo. Eu acho que muitos pensam que, por não ser progressivo, não vai haver nenhuma piora. Mas o que eles não entendem é que a lesão cerebral que não piora, mas a clínica da criança, sim. Por isso que eu acho tão importante o diagnóstico ser feito o mais precoce possível. Porque os pais, muitos acabam ficando na inércia e aumenta a negação. Muitos acham que é só um atraso no desenvolvimento. E que independente do que eles façam e do esforço deles, a criança vai conseguir chegar no desenvolvimento típico. Então, né, o diagnóstico precoce é o mais importante. Porque o engajamento dos pais, somado ao afeto, é fundamental. O tempo que a criança fica na terapia é tão pequeno, comparado com o tempo que ela vai ficar com os familiares, que os pais têm que entender a importância deles, né? Porque às vezes, só de
pegar a criança no colo, bem posicionada, bem posturada, já vai fazer diferença. A próxima fase foi a raiva. Deixa eu voltar um pouquinho, que eu passei demais. Foi bem difícil ver as crianças da mesma idade da Cecília andando, brincando, falando. Ver todas as minhas amigas tendo filho com nenhuma alteração no parto. Ver as mães que não queriam engravidar, ou as pessoas que não se cuidaram durante a gravidez, tendo filhos saudáveis. A comparação foi inevitável. E eu comecei a me fazer vários questionamentos. Por que comigo? Por que com a minha filha? Por que eu não fiz uma cesárea em vez de um parto normal? E com isso eu acabei ficando com raiva do mundo, raiva de Deus e principalmente raiva de mim. Eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A próxima fase foi a que a gente chama de negociação. Todo pai, quando recebe um diagnóstico de paralisia cerebral, ele quer um tratamento milagroso, né? Uma receita de bolo. Se você fizer isso, o seu filho vai ficar bem. Como na paralisia cerebral não existe nenhum remédio específico, nem certeza de nada, a gente começa a fazer uns acordos internos, uma negociação. A primeira negociação que eu fiz foi com Deus. Eu fiz tudo que vocês podem imaginar de todas as religiões. Se alguém virava para mim, acende vela para tal santo, eu acendia. Coloca a flor em tal lugar, eu colocava. A gente fez tudo. Depois, eu e meu marido, a gente decidiu fazer um outro acordo. A gente decidiu se dedicar ao máximo à nossa filha. Ele pediu licença sem vencimento no trabalho. E eu mantive só um emprego, dando só um plantão por semana. E a gente esperava receber em troca o melhor da Cecília. As terapeutas passavam vários deveres de casa para a gente. Com o tempo, a gente foi transformando nossa casa num verdadeiro consultório. Sim. Vocês podem ver, a gente colocou uma lycra no nosso teto, tudo. Né? A gente sentia a obrigação de estimular a Cecília o máximo de tempo possível. Mas com isso veio a frustração. Porque era impossível a gente conseguir fazer tudo o que pediam. Né? A Cecília faz muitas terapias, não dava tempo de fazer tudo. E também era impossível a gente fazer do jeito que as terapeutas fazem. A gente não é especialista. Eu lembro que no final do ano passado, entre o Natal e o Ano Novo, todas as terapeutas fizeram um recesso. Eu fiquei desesperada. Porque desde que a Cecília nasceu, ela faz terapia praticamente todos os dias, só para no final de semana, quando para. Agora ela já para mais. Mas, porque na minha cabeça, nessa época, né, um dia sem terapia era um dia perdido. Mas esse descanso foi ótimo, esse descanso forçado, né, foi ótimo. E aí eu percebi que pausas são necessárias. E às vezes não fazer nada também ajuda. A próxima fase, acho que foi a mais difícil. E a mais longa também, a depressão. Eu lembro que a primeira coisa que eu falei para minha psicóloga foi que eu não conseguia imaginar felicidade no futuro próximo. Como é que eu vou ser feliz se minha filha tem paralisia cerebral, não é neurotípica? Porque a gente já imagina lá na frente, né? O medo e o sentimento de impotência tomaram conta de mim. Eu fiquei sem chão, com tantas incertezas pela frente. Quando eu estava na residência de pediatria, ainda escolhendo qual subespecialidade que eu ia fazer, eu sou cardio, né? Eu lembro que neuro era uma das minhas últimas opções. Principalmente pelo fato de eu sentir pena das crianças e dos seus familiares. E também achar que a comunicação com essas crianças fosse ser muito difícil. Então, eu comecei a sentir pena de mim, do meu marido e da minha filha. Os dias pareciam não ter fim. E a rotina era sempre a mesma. Eu lembro que eu passei muito tempo sem conseguir notar a melhora da Cecília. Mesmo um montão de gente ao meu redor falando como ela estava melhorando. Muitos pais viravam para mim... A Cecília, na verdade, foi a primeira criança da minha família, ou filha de amigos próximos, a ter qualquer tipo de deficiência. E muitos pais, muitos amigos, né, viravam para mim e falavam: eu imagino como deve ser difícil. Mas não. As pessoas não imaginam. E conseguir achar identificação com outros pais foi bem difícil. Mas eu me senti um pouquinho menos sozinha quando eu comecei a trocar experiência com outras mães nos intervalos das terapias ou pelas redes sociais. Ajudou muito. Ver a evolução de outras crianças, né? Além da depressão, eu passei também pelo transtorno do estresse pós-traumático.
Eu ficava revivendo mentalmente o meu parto. E todos os dias, antes de dormir, a primeira imagem que aparecia na minha cabeça era da minha filha no meu colo, sem vida. Ela veio para o meu colo quando nasceu. Eu passei pelo pior pesadelo de qualquer mãe. Ainda fiquei revivendo ele por meses. Mas com o tempo eu fui percebendo que tudo depende do nosso ponto de vista. Se a gente quer achar que tudo está muito difícil, os dias ficam longos, pesados. Mas se a gente começa a notar cada pequena melhora, tudo fica mais tranquilo, fica mais leve. Os dias ficam mais alegres e o desenvolvimento aparece. Na verdade, eu vejo que o desenvolvimento sempre aconteceu. Só que eu estava tão acostumada a pensar nos principais marcos do desenvolvimento das crianças que eu não estava dando a importância para os pequenos avanços da minha filha. Então veio a aceitação, a tão esperada aceitação. Eu gostei muito dessa frase da Lau Patron, por isso eu trouxe aqui. Aceitar é acolher o que te aconteceu. Escolher para onde você vai com isso e como. É parar de brigar com a vida e começar a enfrentá-la com respeito. Ano passado, em novembro, eu vim aqui em Campinas. Eu fiz o curso da Dini sobre o que fazer com crianças nível 4 e 5, já que a Cecília é nível 5. Né? Quando eu me inscrevi para esse curso, eu achava que eu estava preparada para ouvir tudo que ela tinha para falar. Mas eu não estava. Como médica, né, eu fui ensinada a lidar com a razão, estatísticas e prognósticos. Só que foi muito difícil ligar isso à emoção de mãe. Só que esse curso mudou completamente o meu pensamento. Eu consegui ver que a razão e a emoção podem sim caminhar juntas. E a minha aceitação começou ali. Eu vi um videozinho da Ruby, que ela passou ontem. Esse vídeo realmente mudou minha vida, de verdade, gente. Vê-la andando, dançando, toda feliz no seu Kid Walk, fez mudar minha perspectiva. Fez ver que eu não podia condicionar minha felicidade ao fato de minha filha andar, falar ou comer. Nenhum ser humano pode ser responsável pela felicidade de outro. Eu não podia jogar essa responsabilidade nas costas da Cecília. A Cecília me faz ser uma pessoa melhor todos os dias. Ela me fez mudar completamente de valores. Me fez dar menos importância aos julgamentos, aparências e às questões financeiras. Eu aprendi a dar valor a coisas pequenas. E principalmente condicionar minha felicidade ao dia de hoje, ao presente. A minha felicidade é ver minha filha sorrindo, minha filha sustentando a cabeça por alguns segundos, pegando um brinquedo, fazendo carinho em mim. O próximo é um vídeo. Você pode passar, por favor? Quem estiver responsável. Cadê o carinho? Cadê o carinho? Vai ser com essa mão? Vai ser com essa mão daqui? Ai, carinho. Vai ser com essa mão daqui? É? Cadê o carinho? Cadê o carinho? Ah, é com essa mãozinha que você tá fazendo carinho. Cadê o carinho da mão? Hoje, eu não sinto mais pena da minha filha. Eu sinto muito orgulho. E eu vejo que as crianças com paralisia cerebral podem dizer muito, sem pronunciar uma só palavra. O sorriso é uma linguagem universal. E o amor não precisa de voz. E eu recebo todos os dias o eu te amo, só que com os olhos. Nessa foto dá pra ver, não dá? Eu acho que quando eu vejo essa foto eu vejo. Ela tá falando pra mim que me ama. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, a aceitação não acontece de um dia para o outro. Ela vem aos poucos. Até que um dia eu percebi que eu tinha aceitado. Quando eu olhei para a Cecília, eu admirei cada pedacinho dela. E pensei, se eu pudesse escolher, eu escolheria ela 1000 vezes. Exatamente do jeitinho que ela é. Só que a aceitação também não é igual um comercial de margarina, que todo mundo é feliz sempre. Não é porque eu aceitei que tem vezes que eu chego em casa, depois de uma festinha de criança, e eu choro. Depois de ver várias crianças brincando, correndo, batendo palminha. A comparação, eu ainda faço a comparação, né? Mas eu estou cada dia conseguindo aprender a não cair mais nessa armadilha. Eu tento comparar a Cecília com ela mesma.
e ver o quanto ela já evoluiu, acalma muito meu coração. Então, essa comparação vertical é o que eu tento fazer sempre. Hoje eu sei que nenhuma tempestade dura para sempre. A gente já passou por muita coisa. Eu podia ficar aqui o dia inteiro falando da minha filha para vocês. Mas eu acho que o mais importante é falar que ela é uma criança alegre, inteligente, dengosa, odeia ficar sozinha. Ama brincar de esconde-esconde, pega-pega. Sim, ela brinca de esconde-esconde, pega-pega. Claro que a gente adapta a brincadeira. Ela me acorda todos os dias com o sorriso mais lindo do mundo. Mas o principal, ter paralisia cerebral é só mais uma característica dela. E não é isso que a define. Eu acho que todo mundo aqui ouve muito, né? Acha muito que as mães atípicas são muito fortes. Eu acho que, na verdade, a gente é persistente. A gente não tem muito outra opção. A gente tem que tentar achar o lado positivo de cada situação. E eu queria mostrar aqui hoje que nem sempre a deficiência é sinônimo de sofrimento. A gente consegue, sim, levar uma vida mais leve, com alegria e com bom humor. Apesar da gente viver num mundo cheio de preconceitos e limitações. E para terminar, eu não queria desmerecer meus amigos médicos, mas eu acho que a sociedade enaltece muito a gente acaba levando crédito com muita coisa. Mas eu queria fazer um agradecimento especial a todos os terapeutas que estão aqui. Porque eu acho que na paralisia cerebral vocês são os grandes astros. Vocês salvam vida, de verdade. Porque o que seria da minha filha se ela continuasse sem interação, ou então se a gente não conseguisse entender as coisas dela, que ela está no mundo, né? E eu queria fazer um agradecimento especial à minha equipe, que elas todas, as terapeutas, foram além do lado profissional. Elas se engajaram de coração na nossa luta e acabaram se tornando grandes amigas nossas. Ai, gente. Peraí, acho que eu estou apertando errado. Obrigada. Thank you.